Olá, esse é o laccursos.com.br e eu sou Rodrigo Belmonte para a aula de hoje, Direito Administrativo, a famosa OSCP. Exatamente, hoje a gente vai falar sobre a OSCP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Isso aqui é uma das empresas, ou melhor, uma das figuras do terceiro setor que colabora com a administração pública. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre terceiro setor e bastantão sobre a OSCP. A gente vai falar sobre as organizações da sociedade civil de interesse público. Essas figuras chamadas OSCPs, assim como a OS, que é a Organização Social, ambas fazem parte daquilo que a gente chama de terceiro setor. Inclusive, junto delas, eu tenho algo que a gente já conversou, Sistema S, e também tem uma outra figura que a gente vê na próxima aula, que é entidades de apoio. Beleza? Essas quatro figuras vão sempre rodear o cabeção quando a gente falar de terceiro setor. Terceiro setor não é administração pública, é administração nem direta nem indireta. A gente já conversou sobre isso. O terceiro setor não é administração pública, nem direta nem indireta, mas eles auxiliam a administração pública. Eles fazem parcerias com a administração pública. Eles colaboram com a atividade da administração pública. E a gente já verificou que eles colaboram porque eles levam alguma vantagem nessa história toda. E hoje a gente vai ver aqui na OSCP que existem questões bem bacanas sobre a razão financeira de existir uma OSCP e o que ela difere de uma OS. A aula de hoje é baseada então em OSCP, seus detalhes, e um segundo ponto fundamental e importantíssimo para você, meu amigão. A diferença de uma OSCP para uma OS. Sim, eu preciso saber essas diferenças porque elas são parecidas. E na hora da prova, o examinador carniceiro como é, poderá ficar brincando ali com informações e te deixar em dúvida a ponto de te levar a erro para marcar uma OS quando é caso de OSCP, ou vice-versa, marcar uma OSCP quando é caso de OS. Mas na aula de hoje a gente vai eliminar esse problema porque a gente vai identificar os pontos fundamentais de diferença entre uma e outra. Beleza? Sussa, preparado? Respira fundo, você meu amigão, você minha amigona, bonitona do LAC, vamos em frente que agora a gente vai falar sobre OSCP. Olha lá! Regulada pela Lei 9.790 de 99. Esse é um dos pontos importantes da matéria dessa aula, que a gente tem uma lei regulamentando. Opa, a canetinha aqui tá virada num marca-texto, né? Não sai mais tinta, não sai, então vamos para a caneta vermelha, né? Um dos pontos fundamentais que diferencia a OSCP da OS é que ela tem uma lei específica que regulamenta essa espécie, essa figura, né? Esse regulamento aqui, ele é extremamente detalhado. E ele foi feito para OSCPs, especificamente. Aqui eu tenho quem pode ser OSCP, quem não pode ser OSCP, o que a OSCP vai fazer, quais são os requisitos para ela se tornar uma OSCP. Talvez por essa razão seja mais comum a gente verificar a existência de OSCP ao invés de OS no mundo administrativo que a gente conhece. É bem mais comum a presença de OSCPs do que a presença de OS. Por quê? Porque existe uma lei regulamentando, detalhando especificamente como deve ser. OSCP não é uma nova pessoa jurídica. A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público não é uma nova pessoa jurídica. Assim como a OS, ela é uma mera pessoa jurídica de direito privado que recebe uma qualificação do poder público. Esse termo, organização da sociedade civil de interesse público, é uma qualificação dada pelo poder público a uma pessoa jurídica de direito privado, uma associação civil, uma fundação. Elas é que vão trabalhar, vão poder realizar parcerias com o poder público. Até aqui o mecanismo é muito parecido com a ideia de OS, qualificação. É um rótulo, é um título que ela recebe para poder trabalhar com certos benefícios, é lógico, né? É um regime de parceria entre o poder público e as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. Então, olha só, quando a gente fala em OS, em OSCP, eu tenho que lembrar de uma coisa. Quando a gente fala em OS ou OSCP, eu tenho que lembrar de uma coisa. Não é criação de nova
pessoa jurídica, ok? Eu não estou criando uma nova pessoa jurídica, essa é a pessoa jurídica já existente, beleza? Não é criação. Quando eu falo de OCIP ou quando eu falo de OS, nós estamos diante de uma qualificação dada pelo poder público. Uma qualificação dada pelo poder público. O que é essa ideia de qualificação? Qualificação nada mais é do que uma titulação, tá? Uma titulação. Eu tenho aqui uma qualificação, uma titulação. Ela recebe um título. Para que ela recebe esse título? Ambas recebem esse título para realizar serviços públicos em parceria com o Estado. Então, olha que bacana. Primeiro ponto, tanto para a OS como para a OCIP, eu não crio uma nova pessoa jurídica. Elas podem ser associações, podem ser fundações, né? E por aí vai. Eu não crio uma pessoa jurídica nova. Essa pessoa jurídica já existe, já tem previsão no Código Civil. Ok? Ô cabeça, você falou associação, você falou fundação, cabeça. Isso aí, meu amigão. O que foi? Ô cabeça, e a cooperativa? Cooperativa não entra aqui, cooperativa não entra aqui. A cooperativa vai entrar, a gente vai falar sobre cooperativas e terceiro setor, quando a gente for falar de entidade de apoio. Lá na entidade de apoio, que é a quarta figura do terceiro setor, a gente vai trabalhar com as cooperativas. Lá eu tenho cooperativas. Aqui para OCIP e OAS é associação civil sem fins lucrativos e fundações sem fins lucrativos. Fundações privadas, não são fundações criadas pelo poder público, tá? São fundações feitas por particulares. Então, vejam só, quando a gente tem essa ideia de OCIP e OS, eu tenho uma qualificação. O poder público me dá uma qualificação que nada mais é do que uma titulação. Eu recebo um título, eu sou chamado agora de OCIP ou OS, tá bom? Beleza? Sussa, para que eu recebo esse título? Para poder realizar serviço público em parceria com o poder público. Eu recebo do poder público um título, uma titulação, uma qualificação, né, uma rotulação de OS ou OCIP. Para que eu recebo isso? Para poder realizar serviços públicos com o próprio poder público ou amando ou, enfim, colaborando com o poder público. Não é caso de delegação. A gente já conversou sobre isso quando a gente falou de OS e eu volto a repetir. Eu vou executar como OCIP serviços públicos. Eu não sou um concessionário de serviços públicos quando eu recebi essa titulação de OCIP. Eu não sou um permissionário de serviços públicos quando eu recebi a titulação de OCIP. Não é caso de delegação. Embora alguns grandes doutrinadores de direito administrativo, exemplo da professora Maria Silvia Di Pietro, que ela fala muito em delegação de serviço público, eu me filio à corrente de doutrinadores, de estudiosos do direito administrativo que dizem que não é uma delegação. Por que não é a delegação? Porque eu não tenho contrato de concessão de serviço público, eu não tenho um ato de permissão de serviço público, eu não tenho um ato de autorização de realização de serviço público. Tá? É diferente, é uma coisa muito diferente, por exemplo, de uma companhia telefônica, que ali eu tenho um contrato de concessão de serviço público. E aqui eu não tenho. Aqui eu tenho uma autorização, não é nenhuma autorização, é uma qualificação mediante um termo de parceria ou mediante um contrato de gestão para realizar serviços públicos. E aí aparece a primeira grande diferença entre OCIP e OS. A OS, olha só, a OS realiza contrato de gestão. A OS realiza contrato de gestão. E a OCIP, a parceria da OCIP é por um termo de parceria. Termo de parceria. Ô cabeça, qual que é a diferença? Resumindo, no frigir dos ovos, né, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. O fato é que um contrato de gestão é um instrumento contratual, denominado contrato de gestão, previsto na legislação, previsto na doutrina e na jurisprudência. E você tem que usar para OS, organizações sociais, o contrato de gestão. Fechou? Gravou?
OCIP. OCIP, a lei fala em termo de parceria, que necessariamente não seria um contrato dos moldes do Código Civil, não seria um instrumento contratual dos moldes do Código Civil. Mas o termo de parceria tem a mesma finalidade do contrato de gestão: estabelecer obrigações, estabelecer direitos, estabelecer deveres, estabelecer metas, resultados, investimentos. É tão detalhado quanto. Mas na tua prova, você tem que ficar ligadíssimo nesse ponto, muito ligado. Porque o examinador, o engraçadão, ele vai querer colocar OS, termo de parceria, e OCIP, contrato de gestão. E não é, são coisas diferentes. A OCIP tem termo de parceria, OCIP, termo de parceria, OCIP, termo de parceria. Desculpa aí. E a OS tem contrato de gestão. OS tem contrato de gestão. Então, olha só. A gente trabalhou com uma ideia de coisas comuns até agora, né? OCIP e OS. OCIP é uma qualificação. OS também é uma qualificação. Quem é que dá essa qualificação para essas pessoas jurídicas que se rotulam, né? Conseguem essa identificação de OCIP e OS? Poder público. Por que o poder público dá essa qualificação para elas? Para elas realizarem um serviço público não exclusivo do Estado. Ótimo. Bastou a qualificação, eu já posso realizar o serviço público não exclusivo do Estado? Negativo. Qualificadas, aí eu tenho um contrato de gestão ou um termo de parceria. Termo de parceria, OCIP. Contrato de gestão, OS. Beleza? Sussa, tranquilos? Essas informações são fundamentais para a tua prova, para que a gente possa começar já a destrinchar e a desossar essas diferenças e cair na prova já sabendo do que está rolando, né? Sem medo de errar, sem medo de, marquei OS, mas acho que era OCIP, né? Não vai ter essa. Marquei OS, marquei OCIP porque era OCIP. Beleza? É um regime de parceria entre o poder público e pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Então, olha só, quando eu falo em OCIP, eu falo em parceria. A grande palavrinha, a palavra-chave, a palavra que vai me fazer recordar informações a respeito do OCIP se chama parceria. OS, contrato de gestão. OCIP, parceria. OS, contrato de gestão. Ok? Ambas, tanto OS como OCIP, sem fins lucrativos. Não pode rolar fins lucrativos. Não se trata de criação de uma nova pessoa jurídica, como a gente já conversou, é a mesma sistemática das OS, né? Qualificação. Eu tenho uma qualificação pelo poder público. Vamos ver se a minha canetinha aqui de preta já voltou a funcionar, né? Será que voltou a funcionar? Tá quase, né? Esse aqui é igual o carro a álcool no inverno, né? Demora para esquentar. Cabe esse. Eu não tenho carro a álcool, meu carro é a diesel, é diesel de avião, né? Porque é assim que tem que ser. A gente tem que voar nos estudos para a gente poder se preparar muito bem para as provas que estão rolando por aí. Beleza? Vamos lá? Agora a gente vai falar de um conceitozinho estabelecido pela professora Maria Silvia de Pietro. A professora Maria Silvia de Pietro é uma grande doutrinadora de direito administrativo, muito conhecida nas faculdades de direito, nem tanto nos concursos. Mas esses conceitos delas estão, filé, são bem bacanas porque ela abordou no seu conceito pontos fundamentais da identificação de OS, de OCIP, também lá na entidade de apoio ela fez a mesma coisa e no sistema S ela fez a mesma coisa. Ela estabeleceu elementos indispensáveis para a formação de um conceito. Cabeça não gosta de dizer aqueles conceitos extensos e tal, né? Cabeça gosta de identificar assim elementos fundamentais do conceito, porque na hora da prova, na hora que você estiver lendo lá uma informação, você começa a ler isso e você começa a lembrar dos tópicos apresentados na aula, e aí você já consegue distinguir uma empresa de outra, uma figura de outra, tá bom? Então vamos lá. Qual que é o conceito de OCIP para a professora Maria Silvia de Pietro? É pessoa jurídica de direito privado, pessoa jurídica de direito privado, assim como é OS, assim como é o sistema S, né? Pô, os caras adoram o tal do S, né? OCIP, Sistema S, OS, só entidade de apoio que não tem S. Sem fins lucrativos, ou seja, eu não posso constituir uma OCIP para obter lucro na atividade que ela for realizar. Instituída por iniciativa de particulares. É exatamente aquilo que a gente falou, né? Eu tenho particulares que se associam, montam uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica busca qualificação no poder público. Então, olha só como é que funciona.
Eu tenho aqui particulares, beleza? Os particulares montam uma associação. Por exemplo, tá? Eu tenho particulares, e eles montam uma associação. Esta associação é uma pessoa jurídica de direito. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor Rodrigão, professor Cabeça? Aula top de linha, não é isso? Gente, presta atenção. Essa videoaula que você assistiu é apenas um pequeno trecho da aula completa do professor Rodrigo. Tá? É um pequeno trecho, em torno de 20% aí da videoaula dele. Se você quer assistir essa videoaula inteiraça até o final, tá certo? Aliás, quer fazer o curso de Direito Administrativo do professor Rodrigão, professor Cabeça aqui, acesse o nosso site, porque nós temos uma isolada específica de Direito Administrativo, temos também de Direito Constitucional do grande professor Rodrigo Belmonte, né? Vamos lá, investimento, apenas R$ 80. Durante esse período, esse curso, você pode assistir ele durante 60 dias. Nesses 60 dias, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Essa isolada possui atualmente 96 aulas, né, e diversos assuntos aí específicos de direito administrativo, e tem uma carga horária de 147 horas, é isso mesmo, né? Ou seja, não é um curso superficial, é um curso realmente onde você não vai praticar o auto-engano, você vai aprender com profundidade, você vai adquirir a teoria suficiente para você compreender e, claro, ficar competitivo e acertar as questões de concurso. Então, nós aqui da LAC esperamos vocês. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau, fui. Clique LAC.